Horóscopo para o dia 13 de janeiro de 2021. Áries ou Carneiro. Uma única palavra fará a diferença para que seu dia seja um inferno ou um paraíso. Escolha. Isso porque tenderá a estar mais irritadiço que o normal, onde qualquer coisa, mesmo que seja uma folha de árvore caindo do lado de fora, poderá fazer com que exploda. No entanto, conforme a frequência vibracional vai abaixando, mais você sentirá que as coisas vão dando errado, e portanto vibrar isso, eis que acabará por acontecer. O problema de quando isso acontece é que tendemos a atribuir a culpa pelo mundo estar de ponta cabeça para o externo, quando, na verdade, tudo isso está por ser produzido internamente. Eu sei que é tentador ver apenas o que há de bom e belo em nós, e o que há de triste e deplorável no outro ou nas situações, mas mesmo que o que acontece em seu universo exterior seja podre, elas são reflexos de seu interior, e está servindo de alerta para que transmute sua frequência vibracional, a sutilizando. Portanto, procure se tornar mais leve internamente, nem que para isso tenha de aproveitar para fazer respirações longas e profundas toda vez que for ao banheiro, quando for possível. Quanto mais se acalmar e se conectar com sua paz interior, mais fácil conseguirá suportar, e aos poucos seu dia melhorará, voltando a dar tudo certo. Touro. Será um excelente dia para a finalização de pequenas coisas, mas que poderão fazer grande diferença em sua vida. Nos momentos em que se colocar a repousar, você terá a tendência de ficar pensando na vida, especificamente em situações pendentes. A questão é que muitas vezes acabamos por pensar apenas nos mais difíceis, enquanto os mais leves são deixados em segundo plano, mas que continuam a existir, e assim podem se arrastar por muito mais tempo do que o necessário. Talvez seja uma boa, em vez de escolher dar atenção aos gigantescos, que vão exigir esforço demais, priorizar os menores e mais fáceis de se resolver. Por mais que possam ser ínfimos em relação aos maiores, mas o simples fato de eliminá-los fará com que se motive mais devido à diminuição da quantidade, liberando os espaços de sua mente para que possam contribuir nos maiores. Eliminando as pequenas preocupações, ficará mais inteiro para resolver as maiores. Gêmeos. Sua quarta-feira poderá ser controversa, mas será exatamente isso que poderá salvar sua pele. Isso porque você estará com uma proteção espiritual forte, mesmo que talvez não acredite que esteja, pois algumas coisas simplesmente vão tender a dar errado. Para nossa mente racional e que percebe apenas a matéria e os fatos concretos, isso é extremamente irritante, e se não desanimador. No entanto, nos planos sutis, o que estará a rolar são coisas bem diferentes do que conseguirá ver, dando até para chamar tais situações de Kinder Ovo, pois vão conter algumas surpresas, e que poderão ser bem desagradáveis, ou até um redirecionamento para algo maior e melhor. Será a mão do divino atuando sobre você. Certamente será algo que perceberá a importância dos acontecimentos após um tempo, e se lembrará da situação frustrada, mas que agradecerá muito pelo fato de ter ocorrido. Câncer ou Caranguejo. Se não prestar atenção no que é sutil, poderá levar uma rasteira da vida e ficará sem entender o porquê. Você estará de certa forma com uma conexão fácil aos planos mais sutis em frequência vibracional elevada, e por conta disso toda a sua quarta-feira fluir perfeitamente bem. A questão é que,
se não tiver consciência de que tal facilidade é devido ao seu estado de espírito, poderá cair na tentação de que está com toda a sorte do mundo, e assim começar a forçar a barra, entrando em situações mais pesadas e com o nariz lá em cima, acreditando que nada te acontecerá, conseguindo se safar meio que milagrosamente. E eis que haverá grande possibilidade da vida de dar um duro golpe de realidade, fazendo reconhecer seu devido lugar. Outra coisa que precisa ficar esperto para que seu dia não desande são as frequências vibracionais baixas disfarçadas de altas, e isso acontece com bastante frequência. São aquelas situações, por exemplo, em que dizemos estar felizes não por nosso sucesso, mas pelo fracasso de outros. Na mente racional, dá a impressão de que estamos felizes pelo fato, mas se reparar bem em seus sentimentos, não é algo leve, e que sente certo incômodo ou até mesmo raiva. A verdadeira felicidade é pura e leve, ausente de qualquer tipo de ódio ou vingança. Quando estiver numa vibração que você julga como elevada, se pergunte se de fato ela é, e preste atenção em seus sentimentos, pois se lembre que ele é o que te conecta às frequências, atraindo tudo o que está nela, ou seja, se for de frequências baixas, o que poderá vir em seguida, mesmo que leve dias ou meses, não será tão agradável assim. Leão. Pequenas conquistas poderão servir como expansão de seus horizontes, se assim se permitir. Talvez durante algum tempo venha se limitando a fazer determinadas atividades com medo de errar ou não ser tão bom quanto gostaria. Porém, é capaz que venha a conseguir triunfar sobre algumas situações que talvez não tenha ido de encontro a elas por vontade própria, mas porque a vida te empurrou para elas. De início, pode ter sido temeroso, mas conforme o tempo foi passando, foi ganhando mais confiança, aprendendo aos poucos. Tais ocorrências, se procurar aplicar em outras vezes em que se sentir inseguro, poderá trazer grandes ganhos para você, pois nem sempre conseguimos trilhar o caminho para o objetivo nas condições em que consideramos como a ideal, mas somos preparados durante o caminho. É assim que alcançamos a evolução, pois mesmo que aprendamos ao máximo a respeito antes de realizar, por diversas vezes a prática se mostra bem diferente da teoria, e nos virar com a realidade é o que nos faz, de fato, crescermos. Virgem. Tal leitura não poderia ser somente aplicada ao seu signo, mas pelo momento mundial que estamos passando, talvez para todos os habitantes de nosso planeta. Isso porque terá a tendência de se lembrar dos momentos maravilhosos do passado que tiveram de ficar para trás devido a uma repentina ruptura, e isso de certa forma é doloroso, e às vezes até irritante. Mas é a realidade, o que temos para hoje. Porém, da mesma forma que muita gente, poderá simplesmente querer fechar os olhos para a realidade e imaginar seu mundo cor-de-rosa, acreditando que um dia tudo vai voltar ao que era antes, podendo até forçar a barra, indicando que nada disso existe e que é até invenção para tirar a liberdade. É aquela história de que, se quiser pagar para ver, vá em frente, mas é estranho que o motivo de sua frustração não está a causar efeitos apenas em você. O fato é que nada voltará a ser como era, e essa é a realidade. Nem você é mais a mesma pessoa de antes. Pelo contrário, lutar contra o avanço do tempo apenas fará com que logo se torne apenas história, e nada mais que isso. Porém, se desejar abrir os olhos e encarar a realidade como ela é de fato, será possível que, através de sua mente crítica e analítica,
consiga perceber informações com que poderá tirar bastante proveito, possivelmente tornando sua vida tão melhor do que nunca havia sido antes. Mas se lembre que tudo isso será possível apenas com a aceitação da realidade. Libra ou Balança. Deverá ficar alerta à volta de velhos padrões que até então você acreditava ter conseguido eliminar, e por conta disso abrir uma bela brecha para que retornem. Isso está relacionado a certos vícios que você realizava com frequência no passado, e que decidiu de uma vez por todas mudar porque te prejudicava de algum modo. O fato é que, com a luta travada, em tese você conseguiu superar, e percebe ser uma pessoa melhor. Porém, ao pensar neles, será possível que sinta a tentação de repetir por acreditar estar mais controlado do que antes, e que não fará mal algum, pois já sabe como sair. E o perigo mora justamente aí. Algo que é pregado nos grupos de tratamentos de vícios, seja em jogos, álcool ou outras drogas, é que quem recebe ou recebeu sempre é viciado. A intenção não é de rotular, de modo que o paciente se sinta a pior pessoa do mundo, mas que ele próprio tenha a consciência de que, se por acaso vier a se aproximar, poderá sofrer uma recaída, e assim jogar meses ou até anos de tratamento no lixo, principalmente porque costumam ficar piores que antes. É aquela história de que, se é possível cair do abismo porque tem vertigem, não há o porquê de chegar até a beirada, facilitando com que ela ocorra. Você poderá sentir um forte impulso para se entregar a esses padrões, mas procure ter consciência de seus pensamentos e peça por ajuda espiritual para te dar força para resistir. Escorpião. Tome cuidado para não tornar situações relevantes para sua vida em chatas por meros caprichos. Isso porque alguns sacrifícios para conseguir determinadas vitórias, e que provavelmente desejava muito, precisam ser feitos, mas que não queria abrir mão. Até abriria mão de outras coisas, mas não de algo específico. Porém, infelizmente às vezes temos que passar pelo princípio alquímico da troca equivalente, onde se quisermos obter algo de muito valor, temos de dar em troca algo de nós que tenha o valor semelhante. Não é fácil, mas é o preço a se pagar. Contudo, conseguir e apenas se lamentar pela perda somente fará com que o sacrifício perca o sentido, e assim, em vez de uma perda, você obtém duas, a que se foi e a que se vai, pelo fato que estará a vibrar. Portanto, procure glorificar a obtenção do que chegar, e a agradecer as experiências que teve com o que partirá, de modo que tal troca tenha realmente valido a pena. Aliás, com tal postura, é possível que o novo te renda ainda mais frutos, enquanto a postura de derrotado frente à própria vitória fará apenas como que não renda tanto o que poderia, sendo subutilizado. Sagitário. Nesta quarta-feira você terá a tendência de torná-la um divisor de água de sua vida, escolhendo o que deve permanecer e o que já vai tarde. Porém, seria interessante não fazer isso no automático, sem levar em consideração sua frequência vibracional para isso, de modo que consiga realizar os melhores julgamentos. Dependendo de como estamos, acabamos por nos precipitar, e pelo fato de estarmos conectados frequencialmente com algo, embora na forma pareça o oposto, nos livramos do que gostaríamos que ficasse e ficamos com o que gostaríamos que partisse. Portanto, procure projetar antes e durante suas decisões a paz que tem o desejo de sentir no desfrute do que escolher para continuar contigo,
pois isso fará com que tenha mais sabedoria para se livrar de tudo que não está conectado com essa frequência. Capricórnio. Você estará um dia realmente inspirado, onde tanto as ideias vão brotar facilmente em sua mente, como terá toda a energia necessária para colocá-las em prática. No entanto, deverá apenas tomar cuidado, com 3 poderes em suas mãos, como os utilizará. Se vier a utilizar tal criatividade para dominar pessoas, procure se lembrar que o dominador é o primeiro, e às vezes o único dominado da situação, embora não perceba. Se for para mostrar ser mais superior que outras pessoas, automaticamente se reconheceu inferior, pois uma pessoa que conhece seu verdadeiro valor não se importa em querer ser mais ou menos que alguém, mas apenas em ser a si próprio. Procure direcionar para atividades que te gerem crescimento pessoal, e se for para pensar nos outros, que seja para empoderá-los, pois o verdadeiro poderoso não é o que domina, mas sim o que empodera. Caso contrário, teria outro nome, e não poder. Aquário. Seu grau de lucidez em relação às suas vibrações estará bastante alto nesta quarta-feira. É capaz que sinta a necessidade de parar para raciocinar o que está a emitir para o universo, Deus ou qualquer outro nome pelo qual conhece a consciência suprema, comparando com as consequências que vem obtendo ao longo da vida. A correlação estará bem nítida, e assim conseguirá perceber que muitas das limitações e fracassos que surgem têm mais a ver com sua forma de pensar e sentir do que com fatores que fogem ao seu controle. É a história de que, para que um paciente tenha a cura, é necessário primeiro se reconhecer como doente, e será exatamente esta postura que adotará. Com isso, você saberá quais são as medidas necessárias a serem tomadas para tornar sua vida cada vez melhor, direcionando melhor sua energia. Peixes. Eu sei que é clichê falar isso, mas lamento, pois foi o que vieram pelas cartas. Cuidado para não se iludir. Imagina, logo o signo de Peixes não se iludir. Afinal, piscianos nunca se iludem. Agora falando sério, tome cuidado com os amores à primeira vista, que poderão ser não apenas pessoas, mas também coisas e situações, pois será possível que não tenha a visão completa, se encantando apenas pela mínima parte que é linda, enquanto todo o resto já demonstra que a história não vai acabar tão bem. Por mais que costume agir por impulso, procure se frear e respirar fundo, de maneira que se acalme, pois isso permitirá que dê uma olhada direito, não se enfiando em qualquer coisa que pareça atraente. Pegando um exemplo de mulheres que gostam de homens, é como enxergar de relance um príncipe, mas não perceber que o homem já tem mãos de sapo, e para homens que gostam de mulheres, deixar-se levar pelo canto da sereia, mesmo sabendo que é algo sobre-humano. No final, o primeiro beija e o príncipe se torna completamente num sapo, e no segundo, descobre que será devorado brutalmente. Aliás, isso pode ser um choque para quem está acostumado com as sereias da Disney, porque a conversa com as sereias da mitologia grega é completamente outra, e não é tão bonita assim. Os marinheiros que o digam. Portanto, em ambos os casos, procure ter mais os pés no chão, e se for o caso, até deixe essas oportunidades passarem nesta quarta-feira. Isso porque terá a noção se o sentimento é real ou não se ele persistir, e com a tendência de enxergar mais a realidade, poderá ver outros aspectos gritantes que não havia percebido devido às lentes cor-de-rosa que estava utilizando.
Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.